Um assunto que proporciona diversas dúvidas ao consumidor é a compra e venda de imóveis. Muitas vezes, famílias inteiras fazem apenas uma compra de imóvel em toda a vida. Temas como atraso na entrega da obra, rescisão contratual e propaganda falsa configuram entre os principais conflitos relacionados ao tema. É essencial que o corretor de imóveis possua conhecimento técnico para proporcionar soluções para os diversos questionamentos oriundos da aquisição imobiliária. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o professor da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Otávio Azevedo. Professor, é um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui novamente, Caio, e contribuir com o que for possível para a melhoria do desenvolvimento da categoria profissional dos corretores de imóveis. Para iniciar a abordagem do tema, é grande o número de pessoas que recorrem ao Poder Judiciário devido a problemas nas negociações imobiliárias? O número é grande, Caio. E em face até da informatização, da sociedade de consumo, da globalização, hoje em dia as pessoas têm acesso e os consumidores estão muito mais espertos, usam aplicativos, celulares e até por meio das redes sociais as informações são trocadas e as pessoas sabem dos seus direitos e procuram exercê-los através do auxílio do Poder Judiciário. Como é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de compra e venda de imóveis? Caio, o Superior Tribunal de Justiça entende que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável e desde o começo do tribunal, lá nos anos que foi editada a Constituição Federal, ele já é chamado de o Tribunal da Cidadania, porque ele vem justamente tentando equilibrar essas relações de consumo. Então, o STJ entende que toda vez que você estiver diante de uma relação jurídica de consumo entre um fornecedor e um consumidor como destinatário final, você terá a relação jurídica de consumo e será aplicado o código, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, tanto para imóveis usados quanto para imóveis novos ou na planta. Inclusive, a gente também pode dizer que o STJ, até nos contratos de adesão, ele entende que é aplicável a interpretação mais favorável para o consumidor. E, nesse sentido, eu posso te exemplificar alguns temas polêmicos que o STJ vem sendo chamado a decidir em favor da dissolução dos conflitos na sociedade, como, por exemplo, temas de valores altos de saldo devedor, questões de financiamento, ou então questões de taxa, como a taxa SAT, eventuais questões de imposição ou não da comissão de corretagem no estande, questões de atraso na entrega dos imóveis. Também são temas polêmicos a questão do distrato e da resolução contratual e, por fim, também temas que o STJ encara com frequência são as questões da publicidade enganosa, onde as empresas se vinculam àquilo que foi ofertado. O senhor já citou o atraso na entrega da obra como um tema polêmico. Como têm sido as decisões do Poder Judiciário sobre essa questão? E existe alguma lei que proteja o comprador? Caio, o Poder Judiciário, principalmente o STJ, entende que se houver atraso é devida à indenização pela construtora ou incorporadora imobiliária. Essa é a tônica. Então, por exemplo, se é firmado no contrato que é devido a uma multa contratual e houver o atraso, a construtora será condenada a pagar essa multa, vai haver o direito de haver a rescisão contratual, serão pagos também os danos materiais, os danos morais, prejuízos e, eventualmente, até lucros cessantes. Com relação à existência de uma lei, é um tema também que eu vou te explicar já, mas antes eu quero falar ainda mais sobre a decisão do STJ. O seguinte, com relação ao atraso, o consumidor, em geral, quando ele se depara com essa informação da construtora, ele vai poder tomar dois posicionamentos. Ou ele vai desistir da compra, ou ele vai decidir aguardar até a entrega do imóvel. Então o STJ entende o seguinte, que se o consumidor desistir de aguardar, ele vai ter direito a ter legitimamente a rescisão contratual e a devolução das parcelas que ele já pagou, inclusive com correção monetária e juros. Agora, o STJ entende que se o consumidor desejar insistir e aguardar a conclusão da obra, então o consumidor vai ter direito a receber uma multa. Geralmente essa multa é fixada
em contrato previamente, e quando não é fixada, ela alcança o patamar de 2%, que pode incidir sobre aquilo que ele já pagou ou sobre o valor constante do contrato, de acordo até com a decisão judicial. Mas, paralelo a isso, o consumidor, nesse caso, também tem direito a receber todas as despesas relacionadas com os danos materiais que ele sofreu, o reembolso das despesas justificadas, além das despesas, ele pode receber ainda uma indenização a título de dano moral, como compensação pelo sofrimento, pelo aborrecimento, pelo abalo psicológico que ele sofreu ao não ter aquela sua expectativa da data da conclusão da obra realmente cumprida. E, além disso, em alguns casos, até o STJ autoriza que seja concedido ao consumidor o pagamento de lucros cessantes pela construtora, pelo fato de que o consumidor deixou de fruir aquele bem, deixou de usar da maneira que ele achava que poderia ser adequado. Tá legal? Agora, com relação à existência de uma lei, conforme eu falei que eu ia te falar, é o seguinte: não existe uma lei específica ainda. Mas, já no ano de 2015, no Congresso Nacional, foi proposta na Câmara uma lei para regulamentar essa questão do pagamento de multa por parte do atraso das construtoras. Só que essa lei ainda não foi em plenário, em Brasília. No Rio de Janeiro, nós temos também uma lei estadual que já regulamenta o pagamento dessas multas. Só que essa lei se encontra com a legitimidade suspensa. Agora, eu gostaria de te acrescentar que existe também uma iniciativa da sociedade jurídica e civil, que foi o acordo para a melhoria, o Pacto das Relações Imobiliárias, proposto por diversos representantes do Ministério da Justiça, de membros das entidades de representantes do Ministério Público do Consumidor, de Associação Nacional de Defensores do Consumidor, de associações dos PROCONs, e também participando o próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, fazendo sugestões para que nos contratos futuros sejam feitas melhorias para facilitar a relação entre esses consumidores. E, por exemplo, eu vou te citar na questão da desistência do imóvel, que é uma coisa que acontece muito. O que esse pacto sugere? Ele sugere que seja oferecido futuramente no contrato para o consumidor duas opções na hora dele receber parte do que ele faz jus. Ou que ele receba 10% daquilo que consta no contrato, que ele perca 10%, né, que ele faça essa perca de 10%, ou como opção, que ele perca o sinal e uma quantia de até 20% daquilo que já foi desembolsado por ele. Isso para ficar no contrato, tá? Agora, tem uma outra coisa. A decisão do STJ, ela, para pacificar essa polêmica, ela resolveu ano passado, em 2015, através da sua súmula do entendimento majoritário, súmula 543 do STJ, essa questão da devolução das parcelas pagas. Porque o que acontecia com a questão do atraso? O porquê o distrato? O consumidor ia investir para comprar um imóvel e em determinado momento, com a crise financeira, ele não conseguia pagar as parcelas. Tentava fazer um acordo na construtora e nem sempre ele conseguia resolver aquilo que queria. Essa questão foi ao Poder Judiciário. E o STJ decidiu o seguinte, que as construtoras elas não vão ter o direito de devolver essas parcelas parceladamente. Elas terão que devolver de forma imediata e não conforme elas recebem, que seria o ideal, até por uma questão de planejamento, do caixa delas. Na mesma medida que elas entram um numerário, elas tirariam esse numerário na proporção, mas não foi isso que o STJ decidiu. E sim que vai ter à luz quem é o culpado pelo desfazimento do contrato. Então, se o culpado pelo atraso e desfazimento do contrato for a construtora, ela terá que devolver de forma imediata todos os valores pagos ao consumidor. Agora, se o consumidor for o responsável exclusivo pelo desfazimento do negócio, então essa devolução também terá que ser imediata, só que de forma parcial, sendo descontado o valor que o consumidor realmente faz jus a entregar à construtora. Mas veja bem, a devolução é parcial e não parcelada. O que equivale a dizer que esse percentual retido pelo consumidor, ele fica no limiar dos 10%, que é tradicionalmente
o que o STJ já entende a respeito da matéria. E, eventualmente, em alguns casos, esse percentual pode subir a 20%, 25%, e em raríssimos casos é que, de acordo com o caso concreto que a situação pede, o STJ analisa que é possível autorizar um percentual de retenção maior que 25%. Professor, em relação à propaganda falsa sobre o imóvel, como o comprador pode buscar os seus direitos e como o STJ analisa esse tema? O consumidor pode procurar seus direitos no judiciário e através de uma maneira preventiva. Agora, o STJ, o que ele analisa sobre a propaganda? Ele entende que a propaganda e os anúncios, eles vinculam a construtora e a incorporadora ao que foi ofertado, assim como vinculam também a imobiliária aquilo que ela veiculou comercialmente. Em outras palavras, é aplicado o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte, que o ofertante fica vinculado àquilo que ele ofertou, ele tem que cumprir. Então, o consumidor, geralmente, no mercado de negociações imobiliárias, ele é assiduamente bombardeado com ofertas para facilitar a veiculação e a venda do negócio, como ofertas de brindes, carros, armários planejados, eventualmente benesses, na parte de segurança, na parte de informática dos empreendimentos, nas instalações, isenção de IPTU, atualmente também pode estar se oferecendo pagamento em aluguéis, em imóveis comerciais, o pagamento pela construtora de 1 ano de aluguel ou até que o comprador, o consumidor, consiga para si o seu locatário naquele investimento que ele fez. E todas essas ofertas, elas, seguindo uma interpretação da boa-fé nos contratos e o princípio da informação que tem que ser dada ao consumidor, elas deveriam constar no contrato, tranquilamente. Se por acaso o consumidor, ao tentar negociar, não conseguir incluir essas cláusulas no contrato, ele deve tentar fazer isso, porque se ele conseguir incluir no stand, na negociação, na imobiliária, ele nada mais vai estar fazendo do que escrevendo cláusulas num contrato de adesão que não vão alterar a natureza do contrato de adesão. Mas caso não seja possível, o procedimento que o consumidor obrigatoriamente tem que adotar ao longo de toda essa negociação, desde a fase de pré-contrato, desde as primeiras tratativas, é ele reter em seu poder todos os documentos físicos e materiais que espelham essas ofertas, guardar em seu poder folders, prospectos, no computador ele guardar arquivos de PDF, etc., com imagens, anúncios, propagandas, pessoalmente guardar todos os escritos manuais que ele tenha recebido por parte dos corretores ou das empresas que lhe ofertaram o bem, porque serão esses objetos que futuramente embasarão a sua prova favorável numa ação judicial. Quanto à incidência de juros compensatórios sobre valores de prestações anteriores, o que o STJ estabelece? O STJ, nesse caso, ele entende favoravelmente às construtoras que a cobrança já desses juros compensatórios, ela é legal. E por que isso? Porque foi entendido que os juros compensatórios são uma maneira da empresa ter de volta o valor do capital que ela investiu para a construção e as despesas da obra. Agora, embora seja entendimento de que essa cobrança é legal, é chamada até de juros do pé, porque eles são cobrados já antecipadamente, também é fixado pela jurisprudência que esses juros têm que ficar no limite mensal de até 1% ao mês, que eles não podem ser capitalizados. E também a advertência que se eventualmente a construtora já assinou um termo de ajuste de conduta, se comprometendo a não cobrar esse valor, ela não vai poder cobrar os juros compensatórios. Como o corretor de imóveis pode atuar para auxiliar o cliente a não enfrentar problemas numa negociação imobiliária? Basicamente, Caio, a atuação do corretor pode ser de maneira preventiva, tá? Informando ao seu consumidor os riscos dos negócios, até porque o corretor ele tem essa obrigação, essa responsabilidade profissional de informar não só os benefícios, mas também os riscos dos negócios. E a melhor maneira é atuar de maneira preventiva. Então, durante as tratativas, as negociações, o corretor pode alegar a informar ao consumidor, por exemplo, alertá-lo de que a liberdade para contratar, todos nós temos, de fazer livremente nossos contratos, ela não tem limite. A gente sempre pode fazer e desistir dos contratos
Mas se você desistir dos contratos, você vai estar vinculado a responder e a ter um ônus financeiro por aquela sua desistência. Outra coisa importante que o corretor de imóveis pode alertar ao seu consumidor é que, eventualmente, nesses momentos de tratativas, de negociação de desistência e de devolução de valores, é para ele ter cuidado e não ser forçado involuntariamente a fazer a novação contratual da dívida. Ou seja, ele não deve, durante a negociação nas construtoras, assinar quaisquer papéis que representem a entrega de valores que ele não deseja receber, e nem tampouco receber esses valores, porque certamente isso caracterizará um ponto desfavorável ao consumidor, porque ele estará concordando com a nova negociação. Por fim, o corretor também preventivamente pode alertar ao consumidor que nas situações em que o consumidor causar a impossibilidade ou a inviabilidade do negócio por questões de que o seu financiamento não foi aprovado no banco, o consumidor ele será obrigado a aceitar a rescisão contratual do negócio e também terá que pagar uma taxa, uma compensação à construtora por ter usado o imóvel naquele período, quando a construtora poderia ter a fruição do bem e vender o bem para uma outra pessoa que tivesse mais habilitada a receber o financiamento. Professor, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. E para finalizar, deixe o recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Eu gostaria de deixar aos senhores corretores de imóveis o meu recado no sentido da atual e constante necessidade de atualização profissional dos senhores, de lembrar aos senhores na sua atuação profissional da importância da artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que a oferta vincula a empresa aquilo que ela ofertou, e também, seguindo a base de que é necessário o corretor alertar sobre os riscos e as vantagens do negócio, alertar a seus consumidores a existência dessa Corte do Superior Tribunal de Justiça disposta a dirimir os conflitos na sociedade, principalmente nessas demandas atuais que nós vemos, sempre fixando então ao consumidor que ele, tendo consciência dessas demandas e de um órgão que lhe propicia a solução dos problemas, é mais garantida o fechamento dos negócios, e com isso ele conseguirá passar segurança no fechamento dos seus negócios. Por fim, eu gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui e contribuir para o desenvolvimento profissional da categoria. Muito obrigado. Corretor de imóveis, se inscreva no nosso canal para acompanhar todos os vídeos da TV Cresce Rio, com programas relevantes para o seu cotidiano profissional. Sua participação é muito importante para o nosso crescimento. Um grande abraço e até a próxima.